E, gente, começa mais um papo daqui, começando nossa segunda temporada de entrevistas com ex-jogadores que passaram pela dupla Grenal. E hoje a gente tem o prazer de receber o Cléo Hickman, campeão do Inter nos anos 70, nos 80, ali, brasileiro, campeão gaúcho, que marcou história aqui no Sul. E eu queria começar te agradecendo, Cléo, por ter topado participar desse papo comigo. Legal, Guilherme, também te agradeço pelo convite. É sempre bom bater um papo informalmente com vários segmentos, né, para que a gente possa falar um pouco daquilo que a gente fez na carreira, que representou para o internacional, enfim, para o futebol, por essas andanças afora aí, né? Léo, eu sempre começo perguntando para os entrevistados que a gente conversou, como é que está esse momento, assim, sabe que tem a questão da pandemia, muitas pessoas têm que ficar em casa, a gente sabe que tem todo o impacto da economia. Como é que tu está fazendo? Como é que está a vida do Cléo em meio a essa situação toda aí? Realmente, Guilherme, ontem eu até comentei com uma amiga e eu dizia para ela que não tem problema, pode me ligar mais tarde, 11, meia-noite, porque o meu novo normal às vezes ficar até 2, 3 horas da manhã olhando televisão, vendo um filme, tentando entender, tentando digerir toda essa situação, porque a gente acabou fazendo agora, criando uma rotina completamente diferente, né, em relação àquilo que a gente até então conhecia. Tanto família, amigos, o ir e vir, alimentação. Sentimos muito naquilo que a gente fazia como diversão, ou seja, futebol, ou praticar futebol, ou ver jogos, enfim, a rotina geral, né? Compras, sair, circular. Eu acho que a gente vai ter um novo normal por muito tempo ainda, até que a gente atinja ou controle toda essa situação, né? Porque a gente tem hoje algumas melhoras, né, nesses índices, que a gente está se cuidando bastante, mas ao mesmo tempo a gente não tem ainda a vacina. Então esse vírus está circulando, tem muita gente ainda para passar por essa situação. E eu particularmente eu estou tentando ficar o mais isolado possível, né, me cuidando da melhor forma possível, para que a gente não passe por essas dificuldades ou enfim, esse momento tão ruim e delicado que muitas famílias passaram, perderam entes queridos e estão aprendendo a viver com isso, né, Guilherme? Claro, claro. Léo, tu começa no Inter aí nos anos 70 e logo no teu início da tua carreira, tu já faz parte daquele elenco do Inter que é campeão invicto brasileiro. Eu sei que tu jogou poucos jogos naquela temporada, que tu tá mais na seleção brasileira do que aqui no Inter, mas como é que é fazer parte daquele time, conquistar um único brasileiro invicto da história? Nesse ponto, Guilherme, eu até gostaria de voltar uns 2, 3 anos antes e te dizer que eu fui um privilegiado, sabe? A minha família foi uma privilegiada. O pai, lá na juventude dele, foi goleiro, né? E amador, claro, né? E nós somos 7 filhos em casa, 5 homens. E desses 3, chegamos a jogar no Internacional. Todos passamos pelo Avenida, lá em Santa Cruz primeiro. Eu, com 16 anos, já jogava no profissional lá. E quando eu vim para Porto Alegre, com 17 anos, fazer uma avaliação para ficar na base do Internacional, eu tinha feito 17 anos no dia anterior. Quem me trouxe foi o Carlitos, esse ponta-direita, da década de 60, início lá, enfim. E o treinador a qual eu me apresentei era o Gainetti, o goleiro, em 76. E acabei ficando no grupo de juniores e não de juvenil, apesar de ter ainda idade de juvenil no Internacional. E aquele ano, 76, você deve lembrar bem, 75, 76, o Internacional tinha a dinastia do futebol no Brasil, e talvez um dos melhores times do mundo. Era realmente um privilégio poder jogar, eventualmente, nas preliminares e ver Figueroa, ver Manga, ver Cláudio Duarte, que depois foi meu treinador, ver o trabalho do Rubens Minelli, o treinador, que depois foi meu treinador, me levou para o Palmeiras em 83. Mas ali no meio de Carpegiani, Caçapava, Batista, Falcão, Jair, e com 17 anos depois, treinando eventualmente com eles nas segundas ou nas quintas, que eram os dias após jogos, faltava sempre alguns jogadores para completar aquele time. Então a gente participava daqueles treinos. Era realmente um privilégio, um aprendizado sem tamanho. É quase como um menino de rua, sem nenhuma condição financeira, da noite podia ele sair de um colégio
estadual, sem muitos recursos, e ir para uma universidade de primeiro mundo. Mais ou menos assim eu me sentia. Então, eu tive esse aprendizado em 76, 77, 78. E aí, quando já comecei a jogar na seleção brasileira de base, já jogava algumas partidas no profissional em 78, recém fazendo aí 18 para 19 anos. Então, o Internacional vivia a melhor época, talvez, de toda a sua história. Claro, antes tinha o rolo compressor, mas naquela década de 70 todo mundo sabe que o Internacional foi o time da década. Então, eu me formei nessa base aí. E depois jogar, entrar definitivamente no grupo 79 e 80, apesar de, como você falou, por muito tempo eu fiquei na seleção brasileira, era capitão da seleção sub-20, fomos campeões de medalha de ouro no Pan-Americano. Sem dúvida nenhuma, assim, um privilégio, um aprendizado que me encurtou e acelerou o meu acesso definitivo ao time do profissional, né, Guilherme? Cléo, eu entrevistei alguns jogadores ali que jogaram no Inter nos anos 90. O Clayton, o João Gabriel, uma outra geração ali, e muitos deles me falaram da questão que eles subiram para o time que estava desestruturado e numa gangorra que o Grêmio estava melhor. Tu, ao contrário, tu chega no time do Inter com o Inter muito superior e com grandes jogadores, um time bem estruturado, como tu fala. Qual foi a importância disso pro jovem Cléo que estava começando a carreira entrar num time já estruturado e não um time tu tendo a obrigação e a responsabilidade de salvar um time como foi nos anos 90, por exemplo? A diferença é muito grande. Eu digo isso hoje ainda. Né? Eventualmente, tu lança um garoto de 17, 18 anos no profissional, se o time em cima está ganhando, bem estruturado, mantendo uma sequência muito grande de vitórias, inclusive de títulos, quem entra, ele amadurece mais rapidamente, ele é mais protegido pelo meio, e ele não tem aquela obrigação de fazer a diferença, ele vai estar ao lado de quem está fazendo a diferença. Então, quando eu cheguei, como eu disse, em 76, o Internacional ainda tinha Figueiredo, Carpegiani, enfim, Caçapava, mas eles aos poucos foram saindo. E aos poucos, eu, Mauro Galvão, André Luiz, Tonho, fomos jogadores que fomos sendo projetados para dentro daquele time para ficar ao lado. Eu cheguei a jogar no meio de campo, primeiro eu joguei com Caçapava de primeiro volante, e depois eu joguei com Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio, fazendo um quinteto no meio. Poxa, quem não quer jogar com meio de campo com Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio no auge daquela década de 70? Inclusive, em seguida, eu ainda comemorando a minha medalha de ouro, pude assistir na arquibancada aquele time ser tricampeão invicto. Eu não pude estar ali, até porque me tomou aquele espaço e fazia parte da minha formação, né? Óbvio, com 19 anos, a seleção brasileira, mas é muito mais fácil, é mais prático, e a tua evolução dentro de um grupo, dentro de um time, a tua afirmação pessoal, conhecimento, é aquela história, tu faz um gol num time comum, no desespero, é uma coisa, você faz um gol num mega time, eu fiz um gol em 80, no Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, no quadrangular final, era Inter e Atlético, São Paulo e Flamengo. O Atlético fazia 1-0 e eu estava machucado saindo. E o Mineirão devia ter umas 85, 90 mil pessoas. E aí eu fiz o gol de empate me arrastando em campo. Então você vê no outro dia o placar estampando em página dupla a tua foto, né? Tipo assim, você está projetado, você já está lançado, agora você já tem maturidade, você já esteve no meio. É mais rápido, Guilherme, é muito mais rápido. Cléo, tu falou, veio do interior, lá jogou na Avenida, na base, veio do interior para cá, medalha de Pan-Americano no peito, um guri novo aqui em Porto Alegre, estampando capa de jornal. O futebol te deixou mais bonito? Tu conseguiu aproveitar a noite aqui em Porto Alegre? Na realidade, eu fico olhando fotos daquela época, né? Cabelo no ombro, sabe? Destaque de um clube nacional como era, as coisas eram relativamente fáceis naquela época, né? Para quem é em evidência, jogador, modelo, cantor, enfim, a gente sabe que existe uma facilidade. Mas eu também tive o privilégio de me casar cedo, sabe? Eu tenho hoje, sou avô, a minha neta Luísa tem 14 anos, eu tenho filho de 36 anos, filha de 30 anos. Não são gaúchos, eu jogava no Palmeiras do filho, jogava no Vila Nova em Goiás da filha. Mas se aproveita, se curte, mas a responsabilidade minha, o meu perfil de pessoa, o alemão em si, ele é muito dedicado. Eu sempre precisava da minha condição física plena para poder. Eu não era
uma excelência, uma diferença tecnicamente, mas a minha dedicação e o meu compromisso me dava o suporte para manter um nível alto, né? Então, o Internacional tinha essa exigência, eu joguei na sequência no Palmeiras, cheguei a ir para a Espanha, voltei, fui para o Flamengo. Então, o nível de clube era alto e a cobrança era muito alta. Então, eu sempre fui comedido, apesar das muitas oportunidades. Cléo, tu contou a história depois de quantos caras que tu viu começar quando tu estava na base do Inter ali, Figueroa, Carpegiani, uma galera ali. Tu tem alguma história legal daquela época, da tua aproximação, uma história de bastidor, aquela que já caguetou, que tu não vai prejudicar ninguém se contar? Alguma história curiosa daquele período? Eu sou daquela geração, o escurinho, né, nos treinos, sempre que eu comentava no início, né, a gente fazia as preliminares, mas ia babando, correndo para a arquibancada para poder ver o jogo, porque a gente tinha aquela entrada do escurinho automática, sempre lá nos 20, 30, 35 minutos, o Inter no sufoco, era Cláudio Duarte cruzando, Vacaria, de um lado, de outro, era Falcão, Lula, era Carpegiani, era Valdomiro, era uma maestria de time. Então, ver o jogo e também aguardar no outro dia o treinamento com eles lá no campo suplementar era a nossa consagração. Porque naquela época o A e o B, o suplementar era do profissional e do B era do junior. E eram lado a lado ali no Beira-Rio. Hoje está mudado lá, irreconhecível até por causa do estacionamento. Mas eu me lembro que nesses treinamentos tinha duas situações que são bem peculiares e elas eram bem da época mesmo. O escurinho, a gente sempre treinava, né, que ele era um jogador mais de entrar durante o jogo que titular constante. Então, nos treinos, ele se indignava e dizia assim, ó, se tu tocar em mim, se bater em mim, se chegar, me der carrinho, pegar meu tornozelo, já falo pro homem, tu volta pro junior e não vem mais brincar aqui com a gente, hein? Te cuida. Então, a gente tinha que ter todo um cuidado para não tocar, porque era a maestria, a diferença era muito grande, né, Guilherme? E a outra, eu me lembro dos chutes a gol que tinha naquela época, que eram antes dos treinamentos, era Schneider, era Gasperin, tinha e o Manga, né? O Manga, na entrada da área, a gente batendo bola naqueles chutes a gol que eram muito tradicionais naquela época, e a gente batendo forte, achando que estava batendo muito forte, estava arrebentando, né? E o Manga, guri de merda, não chuta bosta nenhuma, né? E a gente achava que abafava, ele pegava com uma mão, com outra, assim, com aquele desprezo, aquela força. Era um monumento ele, né? A história do Manga é fantástica, mas a gente sentia, nossa senhora, como falta para mim chegar ao nível desses caras. Mas era legal. Cléo, tu falou dessa geração aí que tu pegou. Quando no teu início no Inter, tu é muito comparado ao Falcão. E quase te passa uma responsabilidade de substituí-lo em algum momento. O quanto isso atrapalha e o quanto ajuda? Porque eu acredito que um cara novo já chegar com essa responsabilidade pode atrapalhar ou pode ajudar. Como é que é para um guri ser comparado a talvez o maior jogador da história do Internacional até hoje, por exemplo? Isso tem a satisfação, né? Mas tem a responsabilidade. Na satisfação vem o reconhecimento, vem a alegria, vem a aposta do clube, da torcida, da imprensa nas tuas possibilidades. Mas essa é uma identificação que eu convivi muito e muitos outros jogadores. A gente, inclusive, comentava na seleção brasileira que éramos jogadores oriundos de todos os lugares do Brasil. E basicamente era a mesma coisa. Cléo, Falcão no Beira-Rio, até o Silvio, meu irmão, passou isso com o Valdomiro. Tinha o Figueroa, tinha o Dario, lá no Flamengo tinha o Zico, no São Paulo tinha a Raiz Sócrates, tinha quem quer que seja, sofreu esse pênalti, como se diz. Mas assim, para mim, pessoalmente, eu sabia das minhas condições, o clube sabia, mas é normal. Hoje, por exemplo, há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma atenção sobre o Galhardo, nós tínhamos a visualização dele, mas hoje ele é absoluto, ele é unânime, porque ele se destacou, ele fez por merecer. Então hoje, ele saindo, alguém vai ser comprado a possibilidade de entrar no lugar do Galhardo, fazer o que o Galhardo faz, vamos projetar esse jogador, vamos tentar identificar ele em algum outro, para ver se a gente consegue, naquele perfil, o mesmo aproveitamento. A gente tenta fazer o melhor possível, mas um jogador graduado, como esses eram da época, para falar daqui, mas imagina, deve ter passado isso Maradona ou outros tantos. Hoje ainda existe a comparação Pelé-Maradona, Pelé com todo mundo. É bom pela satisfação, mas é pesado pela cobrança
E se você estiver preparado, você consegue chegar ao teu melhor, não ao melhor dele. Tu falou antes ali da tua medalha olímpica do Pan-Americano. Eu queria saber, primeiro, qual o sentimento de tu ganhar uma medalha, tu ganhar um título representando o teu país, não só o clube, mas sim o teu país. E segundo, por que tu era um capitão, referência na seleção, e infelizmente não teve sequência nas seleções principais depois, na seleção principal? Primeiro, qual a importância de ganhar um título na seleção olímpica? E por que tu acha que tu não teve essa sequência depois, quando era a hora de nas seleções, uma Copa do Mundo, disputar as seleções principais? Essa é uma boa pergunta, Guilherme. Eu tenho isso bem claro. Eu sou da geração que estourou lá na década de 80, início de 80 basicamente. Abaixo disso eu era categoria de base. Mas eu tenho muito claro para mim, olha quem estava quem era da minha época, e eu, em função de uma lesão que eu tive, uma ruptura de ligamento no Grenal de decisão de 80, você tem um prazo de validade, 5, 6 anos em nível alto. Depois você, infelizmente, o corpo começa a sentir pela quantidade de manutenção que tu tem que fazer para tentar atingir manter esse teu nível. E ele vem cobrando os joelhos, articulações, quadril. Eu fiz recentemente uma cirurgia de correção no quadril, oriunda lá do início, que me fez largar a bola com 29 anos, com 28 eu já estava me arrastando. Mas olha só, aí você tem no meio de campo Cerezo, Batista, Alemão, Sócrates, Zico, Zenon, Falcão. Puxa, vai lembrando aí de nomes que jogavam 3 jogadores, era Batista, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Zenon, Alemão e Paulo Isidoro. Então, eu cresci dentro dessa geração para estar em alto nível até 82 é a minha Copa do Mundo. Mas essa foi talvez a melhor seleção que o Brasil formou em todos os tempos. Ela tinha muito mais chance ao longo do campeonato, e mostrou até praticamente a semifinal, de ser campeã. Mas o nível era extraordinário, talvez alguns dos melhores jogadores de meio campo da história do futebol brasileiro. Então, era muito difícil para mim e jogadores da minha geração entrar nessa seleção brasileira e dar sequência. O Dunga, por exemplo, ele entrou no meu lugar na base formada logo atrás de mim no Internacional. E ele seguiu no Internacional, foi para o Vasco, foi para o exterior, mas quando ele entrou na seleção, ele já tinha o espaço dele com outra abertura, com nível técnico que foi acessível a ele. Mas eu não tinha, e eu entendo isso, eu aceito. Pelo que eu joguei, com quem eu joguei, na minha década, eu joguei no Flamengo com Andrade, Adílio e Tita no meio de campo. Eu joguei no Internacional com Falcão, Batista, Jair, ainda tinha o Mário Sérgio fazendo o quarto homem. Quer dizer, o que eu quero mais? Joguei no Palmeiras com Carlos Alberto Borges, com Rocha, 2 jogadores de seleção, o Aragonês da seleção boliviana, Jorginho, que fazia o meio de campo, Enéas. Então, era uma geração que eu fiquei satisfeito. Claro que eu queria ter entrado, mas o máximo que eu consegui, Guilherme, na época, você deve lembrar, existiam aquelas pré-convocações, 40 jogadores, 32, 25, enfim. Eu não consegui passar dos 32, e sem problema, aceito essa. Pelo nível que tinha na época, né? Não, naquela época não era tão comum quanto é hoje um jogador ir para a Europa. Hoje em dia o jogador sai muito novo daqui e tu conseguiu ir jogar no Barcelona, um grande time. Como é que foi aquela experiência jogando na Espanha? O que tu conseguiu trazer do futebol espanhol para a tua carreira? Depois, quando tu volta, tu joga no Inter de novo, joga no Palmeiras. Como é que foi aquela passagem na Espanha que tu conseguiu trazer para cá? Na realidade, a minha ida para a Espanha, ela teve algumas coincidências, né? Independente da fase maravilhosa que eu estava, 80, 81, 82 foram os meus melhores anos, digamos, os anos auge do Internacional. E em 81 foi fantástico, mas ela culminou com uma necessidade no início de 82 do Barcelona, em função do seu grande ídolo da época, o Schuster, ter rompido o ligamento. Era Alan Simonsen e Schuster, e só podia ter 2 estrangeiros cada time. E aí foi feita uma proposta para os últimos 15, 16 jogos, eu ir emprestado para o Barcelona, para suprir aquela deficiência do Schuster. E, ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá, já se falava apenas o que fazer depois da Copa do Mundo, que eles estavam contratando o Maradona,
tinha o Schuster recuperando e o Alan Simmons, só podia ter 2 estrangeiros. E, obviamente, eu sabia que eu estava indo para um empréstimo de 2, 3 meses, que foi de fevereiro, março, abril, praticamente, porque início de maio já parava o Campeonato Espanhol em função do próprio estádio do Barcelona estar sendo preparado para a abertura da Copa do Mundo. Então, foi um campeonato curto, rápido, uma passagem meteórica. E o que eu tirei disso? Com certeza, o fato de ter ido para a Espanha, ter vivido aquele ambiente que era considerado o melhor do mundo, às vésperas de uma Copa do Mundo, com toda a atenção na Espanha. Já se falava em Maradona, que era o maior jogador daquela época. Então, eu passei pelo Barcelona e voltei com aprendizagem de maturação, ao ponto de eu trazer ideias e possibilidades e conceitos de futebol para o internacional que 3 meses, 4 meses depois, 2 meses depois da Copa do Mundo, nós fomos para a Espanha e diante do mesmo Barcelona, a gente ganhou o Juan Gamper dentro, empatando e vencendo o Barcelona nos pênaltis e ganhando do Manchester City por 3-1. Então, é sem dúvida nenhuma um aprendizado, uma escola e uma importância que eu tenho certeza que essa minha passagem contribuiu para o internacional também ter êxito nesses períodos subsequentes, principalmente naquele Juan Gamper. Tu também fez parte do time do Inter que conquistou campeonatos estaduais ali em 81, 80, naquele início da década ali. Hoje a gente vê o estadual muitas vezes não é valorizado pelo time, não é muito valorizado pela torcida também. E tu ganhou numa outra época, numa época que o estadual era muito importante. Muitas vezes os times abriam mão de outros campeonatos pelo estadual. Como é que era o estadual naquela época, para quem não pôde ver? Eu, por exemplo, sou nascido em 95. Eu não vi os estaduais de 80. Como é que era aquele ambiente nos anos 80 de disputar um Campeonato Gaúcho? Eu acho assim, existiam os campeonatos regionais e, eventualmente, disputava uma Libertadores, como nós fizemos em 80, chegamos à final, que eu, infelizmente, não pude jogar por causa de uma lesão, mas era uma coisa impressionante, era uma paixão, uma loucura, um Beira-Rio, e uma coisa que eu lamento muito, que mudou daquela época, que existia uma presença de torcedores de Grêmio no Beira-Rio e de Colorados no Olímpico, na ordem de 9, 12, 15 mil pessoas, quase 18 mil pessoas, num universo de 70, 75, 80 mil pessoas. Então, e as torcidas saíam junto, lado a lado, eventualmente, alguma discussão ou mais exacerbada, mas eram milhares de torcedores indo junto, era uma outra concepção, inclusive, de torcida, de forma de torcer e de respeitar. Isso hoje ela é inimaginável. Mas eu me lembro até de um fato, para entender bem, que nós fomos jogar uma semifinal já do Campeonato Gaúcho em 81, em Novo Hamburgo, 81, 82, não recordo bem agora, mas existia uma carreata que o ônibus do Internacional saindo do Beira-Rio até Novo Hamburgo estava tomado. A 116 estava tomada. Nós éramos de frente e atrás guiados pela Polícia Federal. Tamanha empolgação, tamanha importância, o interesse dos jogos, sabe? E existia uma concepção geral. E depois eu fui para São Paulo, no Palmeiras, a rivalidade era estrondosa de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Eram jogos que chamavam a atenção tanto quanto finais hoje de Campeonato Brasileiro ou de Libertadores. A importância era fundamental. Ao longo do tempo, aquilo foi se esvaziando, foi se dado outros valores, e principalmente o valor financeiro, que Sul-Americanos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, foram tendo um distanciamento muito grande em relação ao custo financeiro que os jogadores, que os clubes tinham, que os campeonatos não davam retorno. Eu acho que esse é um crime que aconteceu com os campeonatos regionais, mas a desvalorização financeira está fadado a desaparecerem praticamente nesse nível que a gente conhecia naquela década, Guilherme, com certeza. Quando tu vai para o Palmeiras, depois que tu sai daqui, tu vai para o Palmeiras por uma indicação de um cara que foi teu professor aqui. Qual o sentimento que fica para um jogador de ser reconhecido, sendo chamado como um cara de confiança para levar para trabalhar em outro time? Como é que era a tua relação com o treinador e como é que foi esse convite? Na realidade, quando o Rubens Minelli já insistentemente tentou me levar para São Paulo, e aí quando ele estava no Palmeiras, ele cravou o pé. Mas existia também, além do interesse dele, esse reconhecimento, que ele é muito bom, até porque eu
eu não treinei diretamente, não fui treinado diretamente pelo Rubens Minelli aqui, porque ele ficou 75, 76. Peguei Enio Andrade, peguei Ernesto Guedes, peguei Cláudio Duarte, fui campeão estadual com cada um deles. Na realidade, o fator principal, o fato de eu ter saído aqui, apesar do interesse, que é muito legal esse reconhecimento, e levar para um grande time como o Palmeiras, a necessidade do clube em se desfazer de um jogador para recuperar a parte financeira. E eu me lembro naquela época, diretores e pessoal que trabalhava lá dentro dizia que eu precisava ir e eu não queria ir. Até porque tinha uma ligação muito forte com o Internacional, eu queria continuar aqui em termos de família, clube, mas a necessidade do clube repor o financeiro era muito alta. E aquela transação foi uma das maiores da época, e talvez se buscar valorização monetária entre clubes no Brasil, foi uma das maiores. Logo em seguida também teve a do Batista, mas o Batista ele foi para o Palmeiras, jogamos junto, mas ele já estava pré-indicado e pré-vendido para a Europa. Mas o retorno financeiro que eu dei ao Internacional naquele ano foi realmente uma festa para funcionários, diretores. Eu me lembro quando eu voltei aqui cerca de 2 semanas depois, até para fazer aqueles acertos finais, a alegria e a satisfação de recuperar e reestruturar um clube em cima daquilo que você representa para o clube que eu joguei, porque naquela época a gente vinha de graça para o clube e fui vendido por uma fortuna, né? Então, eu me sinto muito feliz por ter dado essa oportunidade ao Internacional, mas sair eu não queria do Inter. Então, tu jogou no Inter, tu jogou na seleção, tu jogou no Barcelona, no Palmeiras, no Flamengo, e teve que parar cedo por causa das suas lesões. Quanto tu acha que essas lesões atrapalharam a tua carreira? Tu acha que para onde tu teria jogado mais, teria jogado mais em alto nível, teria jogado em outros times? Qual foi o impacto das suas lesões? Teve nos anos 80 e mais para frente um pouco outra. O quanto isso prejudicou a carreira do Cléo? Guilherme, não tem um jogador, provavelmente, que não tenha uma lesão ou outra, que seja muscular, ou que seja um rompimento de um esporte de alto impacto. Sem dúvida nenhuma, eu com 17 anos eu operei o menisco. Já foi um problema de quase 1 ano e meio para recuperar em função a perda de um amortecedor fundamental para a manutenção do equilíbrio do jogador, né? Em 80 eu rompi o ligamento, mais uma lesão que tu leva alguns meses para recuperar. E elas vão te judiando, elas vão te cobrando, né? Eu era um jogador de alto nível físico, de comprometimento. Eu não era um jogador de toque de bola, eu era um jogador de correr mesmo, de buscar o trabalho, de resolver, de ajudar todo mundo. Isso também me cobrou e acelerou esse desgaste. Para mim, para minha carreira, eu te digo sinceramente, eu não sei, talvez até eu teria chegado àquela seleção que você falou há pouco ali, me comentava e o porquê. Eu diria que as lesões me atrapalharam muito. Eu me lembro quando eu fui para o Barcelona, eu fiz, numa tarde, 49 radiografias, né, para que eu pudesse ser certificado por um empréstimo apenas. Então, eu saía do Inter para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Sport Recife. Os clubes que eu joguei, essa cobrança era muito grande em função já do desgaste das articulações, e tu vai diminuindo o teu ritmo, tu vai perdendo energia, tu tem que começar a substituir parte daquilo que tu faz em campo na área para você te preparar para você poder estar em campo. E a tua manutenção no departamento de fisiologia, de recuperação. Teve um médico no Internacional que, na época, dizia que eu tomasse muito cuidado com a minha carreira e com meus órgãos, principalmente rim, fígado, coração, em função da grande quantidade de injeções que eu tomava para poder jogar. E eu me lembro, desde o Internacional, Palmeiras, Flamengo, a minha carreira foi assim até eu começar a diminuir meu ritmo lá com 27, 28 anos. Com 29 eu tomava injeção para treinar, para jogar. E esses analgésicos foram contaminando. E aí eu fui obrigado por uma avaliação médica para que eu não me prejudicasse para o resto da minha vida alguns órgãos vitais em função do desgaste de cortisona, corticoide, aquelas coisas todas que a gente sabe que é usada muito, né, e foi muito usada indiscriminadamente naquela época. Eu reduziu muito a minha carreira. E, Guilherme, eu te digo que talvez se eu não tivesse tido essas 2 cirurgias, que foram as lesões mais graves que eu tive,
eu teria jogado até os 40, provavelmente, e teria aproveitado aquela época que entrou muito dinheiro no meio, né? Eu sou daquela época que se jogava e corria muito, como se dizia, um amor à camiseta. Mas aquela grana mesmo veio e começou a vir logo quando eu larguei a bola. Isso que dói um pouco. Eu digo, joguei bola em grandes clubes, mas na época errada. Cléo, e o que tu faz hoje da vida? Onde é que tu mora? Qual é a tua relação com o futebol hoje? Eu, por muito tempo, Guilherme, depois que eu larguei o futebol, eu continuei, de uma forma ou de outra, cuidando da carreira de alguns jogadores, acompanhando, aconselhando, formando alguns jogadores novos. Tive escolinha durante 8 anos. E depois trabalhei na base do Cruzeiro, do Cruzeirinho. Inclusive, eu fui o primeiro treinador do Rafael Sobis. Ele tinha, na época, 15 para 16 anos quando chegou para mim. Ficou quase 2 anos comigo ali. Foi um período bem interessante e eu tenho o maior carinho por isso. Eu continuei no futebol, trabalhei em outras áreas. Familiares têm imobiliária, parentes próximos, eu gosto muito do meio. Enfim, vários segmentos. Continuo trabalhando nesse meio de futebol, indicando. Na sexta-feira agora tem 2 garotos de 20 e outro de 21 estão indo para a Espanha para um período de 15 dias de avaliação. Eu e um amigo meu estamos trabalhando já há um tempo com o pessoal da Espanha. Mas eu não divulgo muito isso porque não... tem que ser de uma certa forma devagar, porque demanda tempo, custo e o retorno, em muitos casos, não é muito grande. Então, vamos levando essa vida. Sou um cara de bem com a vida, meus filhos já estão criados, minha neta está grande, enfim. Acho que hoje eu sou mais um aproveitador daquilo que eu fiz durante a minha vida toda, mas trabalho de uma forma para ter aquela manutenção e continuar no meio social, exercendo uma função aqui e ali. Cléo, a gente já está um pouco mais de meia hora, acho, conversando. Antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Pode, vamos lá. Qual era o teu ídolo no futebol? Falcão. O melhor momento da tua carreira? 80, 81 no Internacional. E o pior momento da tua carreira? Eu acho que o fato de eu ter largado prematuramente foi no final dos anos 90 ali, 89, 90, quando eu já não tinha mais condições de fazer aquilo que eu gostava de fazer. Tive que largar, foi o pior momento, largar o futebol com 29 anos. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? A Libertadores e o Brasileiro em 80, nós tínhamos time, chegamos à semifinal do Brasileiro e a final nós chegamos e eu, por lesão muscular, pequena, mas impossibilitado de jogar a final, não pude jogar a final. Eu acho que o time sentiu, Guilherme, o time sentiu porque era eu, Batista, fechando muito bem aquele time, Falcão, Jair e Mário Sérgio, Falcão não, enfim, o time era formado, pronto para ser campeão. Título Libertadores de 80, eu mais lamento. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Puxa, tecnicamente, pessoa, alguns excepcionais jogadores, mas ainda continuo com o Falcão, o jogador mais completo que eu joguei. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não pôde, seja por não ser da mesma época ou não ser do mesmo time? Eu cheguei no Flamengo, tinha saído Zico e Nunes. Chegamos eu e o Edmar, o centroavante. Eu queria ter jogado no período do Zico no Flamengo. Eu joguei contra ele em Palmeiras 2 vezes, empatei uma e ganhei outra e fiz gol nos 2 jogos. Contra o Flamengo e com o Zico. Lamento não poder ter jogado com ele. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que teria sido? Militar. Qual o jogo? Teve algum jogo que tu lembra assim que foi uma partida perfeita tua? O melhor jogo da tua vida? Ou o mais marcante? Eu acho assim, ó, o marcante foi o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho em 81 e perdimos o jogo. O Bira fez o primeiro e eu fiz o gol final dentro do Beira-Rio, que nos deu a oportunidade de jogar a final no Olímpico pelo empate. E como eu era capitão daquele time, tempo antes o Falcão não pôde jogar aquele jogo naquele quadrangular final que eu citei há pouco do Brasileiro em 80, em função de um problema grave que ele teve na perna da noite para o dia. O Falcão não podendo jogar aquele jogo, e naquele jogo, na final, eu tive um sério uma infecção estomacal na sexta para sábado, e o jogo era no domingo. Eu fiquei 2 dias praticamente só comendo bolacha e chá,
e sob cuidado absoluto de um grupo de médicos. Eu era o destaque do Inter, o capitão. Jogar aquele jogo com a adrenalina subindo a milhão e o presidente me levando pela mão para dentro do ônibus e para o vestiário, para o Olímpico, e para jogar aquele jogo, porque eu não podia ficar fora, ele já tinha tido aquela experiência anterior com o Falcão. Jogar aquele jogo e ser campeão dentro do Olímpico foi o jogo mais importante, dramático, e que, para mim, mais marcou pessoalmente pelo meu esforço e por vencer aquele título. O melhor treinador que tu teve? Puxa, isso é bom para ser injusto, né? Tive grandes treinadores, pude trabalhar com Ernesto Guedes, trabalhei com Cláudio Duarte no Beira-Rio, e talvez um fenômeno, Enio Andrade, tenha sido um nome que mais deu prazer trabalhar, apesar de ter trabalhado com Rubens Minelli no Palmeiras, com grandes treinadores. Realmente não tenho o que reclamar nesse sentido, mas eu acho que Enio Andrade, por respeito a todos e consideração desses mesmos que eu falei, Cláudio Duarte, Enio Andrade, enfim, todos eles tinham o maior respeito e carinho por esse fantástico treinador com uma história maravilhosa, Enio Andrade. E o treinador que mais pegava no teu pé? Rubens Minelli. É impressionante. Na época, o nosso preparador físico dizia assim: eu não entendo o professor Minelli, Cléo. Tu jogou 46 partidas no Internacional, ele te substituiu em 34. E você é o goleador do time, o que tem o melhor aproveitamento, é capitão por muitas vezes, é um dos jogadores que tem mais nome no Inter, então, perdão, no Palmeiras. Ele me marcava, ele me cobrava, ele acabou errando muito nesse sentido, porque o Palmeiras tinha um grande elenco, mas não tinha um bom time. Imagina, Luiz Pereira, Leão, Enéas, Cléo, Jorginho, Carlos Alberto Borges, Carlos Alberto Seixas, Rocha, Wagner. Era uma seleção o nosso time. 6, 7 jogadores na seleção brasileira e não conseguimos fazer um bom time. Então, essa cobrança caía muito. Inclusive, o Batista também, naquela época, teve um bom tempo com a gente lá, com o Minelli. Não acertamos um time, tínhamos um elenco fantástico. E isso talvez tenha feito ele buscar alguém para a cobrança. E esse alguém fui eu. E qual foi o título mais importante da tua carreira? Olha, ganhar a medalha de ouro foi muito importante, foi muito marcante para aquele período pré-profissional. Mas profissional, aquele título gaúcho de 81, eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato, sem dúvida, me marcou muito na minha carreira, tanto no início como na sequência. Cléo, eu queria mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo, e eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias como foi para mim poder ouvir e conhecer elas. Não, legal, Guilherme, eu agradeço. É bem legal bater esse papo informal, passar um pouco daquilo que a gente viveu e sabe e continua acontecendo aí. Nesse meio tempo, vamos lá, logo tudo passa e a gente pode eventualmente fazer outra chamada dessas que foi bem interessante. Eu te agradeço pela oportunidade e sucesso para ti, meu amigo. Rapaz, e quando passar essa pandemia, a gente tem que marcar uma cervejinha e um churrasco pessoalmente. Com certeza, que seja lá no Beira-Rio, lá temos um quiosque, lá todo jogo, lá véspera do jogo, quiosque 54, será bem-vindo, meu amigo. Eu te faço convite na época. Pode deixar. Valeu, Cléo. Obrigadão. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.